Linda olhou para mim com lágrimas nos olhos. Você não pode terminar comigo. Isso me fez rir. Baby, existem centenas de garotas como você correndo atrás de mim. Supere. Ela começou a chorar e saiu correndo. No dia seguinte, Linda não foi para a faculdade. Logo, ouvi rumores dizendo que ela havia se mudado para outra cidade. Ótima notícia! Significava que ela não me incomodaria mais. Eu não aguentava tanta histeria. Oi, meu nome é Simon. Você provavelmente está pensando que eu sou um verdadeiro babaca. Não estou negando isso, mas escute a minha história inteira primeiro. Eu tenho um melhor amigo chamado Brian. Somos amigos desde o ensino médio e fazemos a mesma faculdade. Nós éramos os caras maneiros que tiravam sarro de todo mundo e tinham uma namorada nova a cada semana. Havia uma garota em nossa turma chamada Terry, que era uma puritana total. Ela estudava e trabalhava meio período como garçonete em um café. Um dia, decidimos ir até lá. Naquela época, eu tinha acabado de terminar com a Linda e decidi dar em cima da Terry. Eu agi como sempre. Meus truques geralmente funcionavam. Mas dessa vez, algo deu errado. A Terry me ignorou. Nem perca tempo. Uma vez eu dei em cima dela também. Não dá em nada. Isso me pareceu um desafio. E apostei com o Brian que eu conseguiria fazer a Terry sair comigo. No dia seguinte, comecei a trabalhar no meu plano. Minha família era rica, então o dinheiro nunca foi um problema. Encomendei um lindo buquê de flores que foi entregue a Terry enquanto ela estava na faculdade. Havia joias caras em meio às flores. As garotas geralmente gostavam desses gestos, mas a Terry me surpreendeu. Quando ela soube que os presentes eram meus, ela pediu ao entregador para levá-los de volta. Eu comecei a encontrá-la depois de seu turno no café e a lhe oferecer carona para casa, mas ela sempre recusava. Isso já estava me deixando irritado. As garotas geralmente se jogavam em mim. A provocação do Brian também estava me dando nos nervos. Eu te disse! A pior parte foi quando ele criou um chat em grupo e adicionou todos os nossos amigos nele. Agora quase todo mundo na faculdade estava esperando para ver quem ganharia e fazendo suas próprias apostas. Um dia, Terry e eu acabamos ficando na mesma mesa na aula de química. Eu brinquei e flertei, mas ela, como sempre, não reagiu. Ela pediu para eu me afastar e começar a trabalhar. Fiquei zangado. O que ela era? Uma princesa? Comecei a misturar reagentes quando ela gritou de repente. Pare! Você não pode fazer isso! Sabe, eu nunca me esforcei nos estudos. Meus pais tinham muito dinheiro, então por que eu perderia meu tempo estudando? Isso foi um erro. Eu tinha misturado os reagentes errados e houve uma explosão. Respingos da solução caíram no meu rosto e nos meus olhos. Foi incrivelmente doloroso. Tudo depois disso foi meio que um borrão. A dor se tornou tão insuportável que eu perdi a consciência. Quando acordei, não percebi onde estava de imediato. Havia um curativo sobre meus olhos e eu podia ouvir as vozes dos meus pais. Faremos qualquer coisa. Pagaremos o quanto for para que nosso filho volte a enxergar. Eu congelei. O que ela quis dizer com voltar a enxergar? Tive um pensamento terrível e quase tive um ataque cardíaco. Logo, o médico confirmou minha suspeita. Você já descobriu o que aconteceu? Os reagentes queimaram minha retina e eu fiquei cego. No começo, aquela situação toda não me entrava na cabeça. Então, eles fizeram de tudo para me tratar. Eu não tinha consciência espacial e me sentia impotente. Depois de um tempo, tive alta do hospital. Eu deveria fazer uma cirurgia uma semana depois. Era complicado e arriscado, mas me daria ao menos uma chance de recuperar minha visão. Todos na faculdade ficaram sabendo da minha condição. Recebi muitas ligações de amigos e colegas. Eles tentaram me confortar, mas eu ainda me sentia péssimo e estava deprimido. Um dia, o Brian apareceu. Ele sugeriu que saíssemos e nos distraíssemos um pouco. Fomos ao café onde a Terry trabalhava. Eu tinha esquecido completamente da nossa aposta depois dos acontecimentos recentes, mas o Brian me lembrou dela. Sorri tristemente. Se a Terry tinha me rejeitado enquanto eu podia ver, então eu definitivamente não tinha chances sendo cego. Estranhamente, eu estava errado de novo. Estávamos sentados em uma mesa quando ela de repente veio até nós. Terry me perguntou como eu estava, com simpatia em sua voz. Foi a primeira vez que ela falou comigo primeiro. Eu disse a ela que iria fazer uma cirurgia dali a uma semana e as chances eram 50-50. Depois que a Terry foi atender outra mesa, eu sussurrei para o Brian e pedi para ele sair. Então, chamei a Terry novamente e pedi que ela lesse o cardápio para mim. Pedi algumas comidas e sugeri que ela me acompanhasse. Imagine só, ela concordou. A Terry era surpreendentemente doce e isso me deu esperança. Passei o dia inteiro no café. Quando a Terry disse que eles estavam fechando, eu tive uma ideia. O Brian já deveria ter voltado para me buscar, mas ele provavelmente esqueceu. Como vou chegar em casa agora? Terry parou por um segundo e então se ofereceu para me acompanhar até em casa. Era exatamente o que eu esperava.
No caminho, tentei impressioná-la e contei-lhe um monte de bobagens fofas. Brian me ligou à noite. Acontece que ele conseguiu tirar uma foto nossa no café e enviou essas fotos para o grupo. Todos começaram a apostar se a Terry se apaixonaria por mim ou não. Eu estava nervoso, mas ao mesmo tempo animado antes da cirurgia. Eu queria ganhar a aposta. Já que me encontrava em tal situação, decidi tirar o maior proveito dela. Terry e eu passamos a noite trocando mensagens de voz. De manhã, mandei-lhe um buquê de flores e pedi ao Brian que me levasse novamente ao café. Terry guardou o buquê e até me agradeceu. Sentei-me à mesa por um tempo e depois fingi estar passando mal. Terry imediatamente correu até mim e perguntou se ela deveria chamar uma ambulância. Eu a convenci a se sentar comigo. Mais uma vez, passamos o dia conversando. Ela até me deu comida na boca quando não havia outros clientes. Curiosamente, eu me diverti muito. A certa altura, fiquei com sede. Terry tinha ido a algum lugar por um momento e eu decidi ir ao bar. Acabou sendo uma tarefa difícil porque eu não sabia para onde estava indo e esbarrei em várias pessoas e mesas. Eu até me machuquei. A Terry notou, veio até mim e cuidadosamente me acompanhou. Perguntei a ela por que ela estava sendo tão legal comigo. A resposta dela me surpreendeu. Eu me sinto culpada pelo que aconteceu com você. Eu não fui rápido o suficiente em te avisar para não misturar aqueles reagentes. O quê? Não é como se fosse culpa dela que eu não entendesse nada de química. Mas é claro que eu não disse isso. O dia da cirurgia chegou mais cedo do que eu esperava. Dizer que eu estava tenso é pouco. Eu estava completamente apavorado. Quando acordei, havia um curativo sobre meus olhos. Tive uma sensação de déjà vu. Será que não funcionou? Eu ficaria cego para sempre? Mas então alguém entrou na sala. Era meu médico. Ele disse que a cirurgia foi bem sucedida. Não acreditei até o dia em que tiraram o curativo. Eu podia ver. A Terry me ligou naquele dia. No começo, eu estava planejando contar a verdade a ela, mas depois mudei de ideia. Eu menti e disse que a cirurgia não tinha ocorrido bem e que eu ainda poderia recuperar a minha visão, mas levaria um tempo. Eu disse a todos na faculdade a mesma coisa. O reitor quis me desligar dos estudos e sugeriu que eu procurasse uma instituição especializada. Eu disse que eu queria pelo menos continuar ouvindo as aulas. Meus pais patrocinaram a faculdade, então o reitor concordou com isso. As coisas ficaram incríveis depois disso. Só meus pais e o Brian sabiam a verdade. Os outros sentiam pena de mim e constantemente ofereciam ajuda. O Brian fingia ser meu cão-guia. Ele era tão bom nisso quanto eu era em fingir ser cego. Os professores começaram a pegar leve comigo e a explicar tudo várias vezes. Meus colegas passaram a compartilhar suas anotações e alguns deles até as gravavam em áudio para mim. Depois da faculdade, voltei ao café e imediatamente vi a Terry. Ela estava levando um prato de hambúrgueres para uma mesa. Eu imediatamente tive uma ideia. Eu costumava esbarrar em tudo por acaso, e agora decidi fazer isso de propósito. Eu esbarrei na Terry e aproveitei minha chance para abraçá-la. Ela de repente me empurrou. Não me toque! Seu comportamento me surpreendeu. Por que ela reagiu assim? Esperei até o final do turno dela e perguntei o que eu tinha feito de errado. Terry baixou os olhos, suspirou pesadamente e me disse algo. Quando eu era pequena, meu pai traiu minha mãe e nos deixou. Desde então não confio em homens, tento ficar longe deles. Talvez seja estupidez, mas não acredito que homens possam ser sinceros. Eu assegurei a ela que eu não era assim. Devo ter soado convincente, porque a Terry concordou em sair comigo. Andamos pela cidade e eu continuei fingindo ser cego. Pedi a ela que não soltasse minha mão e me dissesse o que estava acontecendo ao nosso redor. Quando a Terry se afastou, tirei algumas fotos e as enviei para o nosso grupo. Depois disso, a maioria dos meus amigos apostou na minha vitória. Terry e eu nos víamos todos os dias. Eu a esperava depois do trabalho e íamos passear. Um dia, nosso relacionamento chegou a um novo nível. A Terry, de repente, disse que eu realmente não era como todos os outros. Eu pensava que você era apenas um filhinho mimado de pais ricos, mas agora percebi que posso confiar em você. Depois disso, ela me convidou para ir até sua casa. Ela morava com a mãe em uma pequena casa na periferia da cidade. Terry me levou para o quarto dela e de repente começou a se trocar. Ela tinha um corpo muito bonito. Eu sorrateiramente tirei algumas fotos dela e tentei não cair na gargalhada. Se ela soubesse que eu não era cego. Então fomos para a cozinha e a Terry esquentou um pouco de comida para nós. Ela falou sobre sua vida durante o jantar. De repente percebi que ela era uma pessoa realmente boa. A Terry estudava muito e ainda encontrava tempo para trabalhar e ajudar sua mãe. Elas tinham muitas dívidas e ela estava tentando pagá-las. Eu nunca tive que trabalhar tanto assim. Eu estava planejando enviar as fotos da Terry trocando de roupa para o grupo, assim que eu chegasse em casa. Mas de repente hesitei. Talvez não tenha sido uma boa ideia? Eu hesitei mais um pouco, mas acabei as enviando no final. Depois disso, quase ninguém duvidou que eu tinha me dado bem. Em algum momento, notei que havia um novo membro no grupo, sem foto de perfil.
Não pensei muito e fechei o app. No dia seguinte, Brian sugeriu que jogássemos futebol. Costumávamos ir muito ao estádio. Eu o lembrei da minha cegueira e o Brian disse que eu poderia ir só para assistir. Eu não queria ficar lá sozinho, então convidei a Terry. Estávamos sentados nas arquibancadas e ela estava narrando o jogo para mim. Foi engraçado. Eu podia ver tudo perfeitamente bem, mesmo sem a ajuda dela. Eu queria entrar em campo e surpreender a todos, mas eu tinha que ficar parado. De repente, a bola voou em nossa direção. Estava vindo direto para a Terry, mas ela não viu. Cuidado! Peguei a bola na frente do rosto dela. A Terry me agradeceu, confusa, mas então ela franziu a testa. Como você viu a bola? Eu era tão idiota. Nenhuma desculpa me veio à mente, e eu fiquei em silêncio. Claro, a Terry descobriu tudo. Ela se levantou abruptamente e lágrimas brilharam em seus olhos. Eu confiei em você, e você estava apenas rindo de mim. Tentei convencê-la de que não era verdade. Você só me notou depois que fiquei cego. Então eu fiz uma cirurgia bem-sucedida, mas não sabia como te contar. Eu só estava com medo de perder você. Me desculpe. Terry hesitou e olhou para mim com descrença. No final ela disse que precisava de tempo para pensar. Ela foi embora e eu fiquei no estádio. Brian veio até mim e sorriu. O quê? Não quer perder a aposta? Eu não disse nada. Senti como se tivesse sido atingido por um raio. De repente percebi que eu realmente gostava da Terry. Não, eu não só gostava dela. Eu era apaixonado por ela e não queria perdê-la. No dia seguinte, a caminho da faculdade, pedi ao Brian para deletar aquele grupo idiota. Ele prometeu fazê-lo, mas de repente, vimos alguém. Linda, a garota que eu tinha largado, estava vindo em direção à faculdade. Droga, ela estava de volta. Eu estava com medo que ela estivesse prestes a fazer outra birra, mas isso não aconteceu. Linda não pareceu me notar. Minha aparição sem óculos escuros causou um verdadeiro alvoroço na faculdade. Todos me parabenizaram pela minha recuperação. Encontrei a Terry na aula. Ela olhou para mim em silêncio por vários longos momentos. Eu pensei que ela estava prestes a me mandar para o inferno, mas de repente ela disse algo incrível, que ela havia pensado em tudo e estava pronta para me dar outra chance. Você não tem ideia do quanto eu fiquei feliz. Prometi nunca mais mentir para ela. Lembrei-me da história do pai dela e entendi o quanto isso era importante. Nós nos beijamos, sentamos juntos durante as aulas e fomos para o refeitório durante o intervalo. Eu nunca me senti tão feliz enquanto namorava outras garotas. Ela era realmente especial. Achei que tudo ficaria bem, mas eu estava errado de novo. No refeitório, a Linda de repente veio até nós. Terry, você não deveria estar falando com ele. Ele apostou que conseguiria ficar com você. Ela entregou o celular a Terry e eu vi aquele grupo maldito na tela. Droga, o Brian não teve tempo de excluí-lo. A última mensagem era ele me parabenizando por ganhar a aposta. Terry leu as mensagens no chat, olhou as fotos e rapidamente empalideceu. Eu queria explicar tudo, mas ela não me ouviu. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu estava certa, afinal. Homens não são mesmo confiáveis. Ela se virou e saiu correndo. Eu queria ir atrás dela, mas a Linda me deteve. Ela estava sorrindo, triunfantemente. Acontece que ela descobriu sobre a aposta com nossos amigos em comum e decidiu se vingar de mim. Linda era a pessoa anônima que se juntou de repente ao grupo. Droga! Embora eu soubesse que eu era realmente o único culpado, eu me senti terrível. Sabe, se alguém te magoa, você pode superar. Mas o que fazer quando é você quem estragou tudo? Percebi que havia tratado a Terry de um jeito horrível e decidi consertar a situação. Naquela noite, pedi dinheiro aos meus pais. A quantidade que eu pedi os surpreendeu, mas ainda assim, eles concordaram em me dar. Paguei todas as dívidas da mãe da Terry e enviei um cheque para elas. Comprei um monte de presentes e fui até a casa dela, mas ela não me deixou entrar. Mandei mensagens pedindo desculpas 1 milhão de vezes. Até escrevi no asfalto, como se ainda estivéssemos no ensino fundamental. Mas a Terry não quis me ver de jeito nenhum. Todos os dias eu a esperava depois do trabalho, mas ela saía de táxi. O Brian viu como eu estava triste e tentou falar com ela também, mas foi em vão. Estou desesperado e não sei o que fazer. Você tem alguma ideia? Como posso fazer a Terry me perdoar?